O Brasil teve 4.473 homicídios dolosos em mulheres em 2017, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Do total, 946 são feminicídios. Os dados expõem não apenas uma preocupação da escalada da violência contra a mulher, eles mostram também uma patente subnotificação nos casos de feminicídio. A legislação prevê penalidades mais graves para feminicídio, que se encaixam na definição de feminicídio, ou seja, que envolvem violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação. Eu conversei com a psicóloga Ilza Nis para abordar um pouco mais sobre o feminicídio e suas causas. Se acompanha agora. O feminicídio hoje é bem recorrente, por isso que se tornou crime. Então, como a gente coloca muito a curiosidade humana em saber a respeito de crimes e tudo, isso choca muito porque subentende-se que esse crime é uma violência de desigual. Entende-se que o homem seja uma pessoa mais forte e a mulher mais fraca e ela não tenha como se defender. Então, mas muitas coisas que podem estar envolvidas nessa situação, onde o ápice é a morte da mulher. O autor do feminicídio, o criminoso, o homem no caso aqui hipotético, ele já nasce com essa predisposição, ele adquire através do convívio dos pais violentos, geram filhos violentos, que depois pode ocorrer a levar a esse tipo de crime? Na verdade, Cleiton, as duas situações. A maioria dos casos de feminicídio, o companheiro, o agressor, ele é uma pessoa que já tem um transtorno mental, ou um comprometimento cognitivo, ou um transtorno psicótico, ou até mesmo na questão do psicopata. E também, assim, lares, casas onde uma criança é criada na base da violência, gritaria, pancadaria, é lógico que ela vai ter isso de referência para a vida. Tudo vai se resolver na base da pancada, do chute, do grito, das várias formas de agressão que você tem. E a gente percebe quando uma pessoa é criada num ambiente violento, ela é violenta com todas as pessoas que ela conhece, inclusive escola, parques, na família. Você percebe assim que aquela criança tem dentro dela aquela violência. E o psicopata ele já é um pouco mais frio, porque ele consegue apresentar um perfil bonzinho em determinadas áreas que é interessante para ele, manipulador, e quando ele é frustrado, porque o psicopata tem baixas habilidades sociais para frustração, ele destoa e comete os mais frios e situações violentas que existem, tanto psicológica, física como social. Bom, no caso, o homem quando comete o feminicídio contra a companheira, a esposa, por exemplo, dificilmente ele vai sentir arrependimento, é isso, Ilza? Dificilmente. Ele até tenta, manipular uma situação assim de que foi um acidente, foi alguma coisa assim, mas na expressão corporal dele você não nota aquele desespero de uma pessoa que perdeu a companheira. Você vê assim que ele é bem tranquilo, ele é capaz de matar e sentar e assistir o resto do jornal. Bom, você falou no inicial que agora está mais em voga, porque, digamos assim, as mulheres estão tomando mais coragem de denunciar, por isso veio à tona o feminicídio, é isso, né? Na atualidade que nós vivemos hoje, nessa questão chega conhecimento público mais casos de feminicídio, que é muito mais comum que possamos imaginar, então. É muito mais comum, sim, Cleiton, mas assim, ainda não se tem. Tem a questão da violência doméstica que as mulheres denunciam mais, e você vê muito mais mulheres criando filhos sozinhas e dando conta da vida sozinha porque não consegue viver com uma pessoa violenta, mas assim, não tem tanto. A gente só consegue ter mais conhecimento do feminicídio quando acontece a morte mesmo, que daí vira estatística. Mas existem formas de feminicídio que basta agressão, estupro mesmo doméstico, isso já é uma violência contra a mulher. E isso muitas vezes não é denunciado, não é conhecido e não vai para a estatística. É muito pouco que vai. É que nem o caso da pedofilia.
né, por medo, por insegurança, por falta de apoio, não busca a denúncia e se convive ainda com o agressor, até uma fase de limite que a pessoa às vezes joga tudo para o alto, abandona a própria casa, abandona tudo e foge, some porque não conseguiu dar conta daquela situação, não conseguiu denunciar. Nesse caso, quem comete esse crime, o feminicídio, então não há cura, não há tratamento, Ilza? Cleiton, é muito difícil para a pessoa que seja o psicopata, o agressor, dele buscar ajuda porque ele não considera aquilo um sofrimento para ele. É a pessoa que está errada, é o outro que precisa ser arrumado, é o outro que eu preciso dar fim, preciso dar cabo, é o outro que me atormenta. Eu não estou bem comigo, então tratamento para psicopata mesmo é medicamentoso. Terapia com um psicopata é muito difícil, porque ele teria que entrar num campo de empatia que eles não têm. Eles teriam que se sentir pelo menos sensibilizado para tratar o que tem dentro deles, o que leva eles a agredir uma pessoa, o que leva eles a tentar contra a vida da outra pessoa, né? O que leva eles a viver dessa maneira. Então eles acham que eles estão certos, eles acreditam que aquilo é a melhor forma que eles podem fazer e não consideram ter assim, arrependimento. Mas geralmente são pessoas que convivem bem na sociedade, mas até o momento que elas têm a oportunidade de se sobressair e cometer os crimes. Então, é isso? Isso mesmo. Ela consegue manipular muito bem, é o amigo queridinho. Como que você descobre um psicopata às vezes no meio social? É aquela pessoa que some. É amigo de todo mundo, tá bem legal com todo mundo, agrada aqui, agrada ali, de repente some. Ninguém sabe para onde foi, se mudou de cidade, se trocou de trabalho, o que fez, a pessoa some. Porque aquelas pessoas não são mais interessantes para ele. Não dá satisfação, não liga, sabe? Ele fica num grupo social. Quando aquele grupo social deixou de ser interessante para ele, ele não tem a menor sensibilidade de dizer, pessoal, tô indo embora, tô mudando de trabalho, vou ficar um tempo fora. Não, ele simplesmente ignora que aquelas pessoas existiam na vida dele. Ou dela, né? Porque a gente tá falando do psicopata só, mas a mulher também faz isso. E esse tipo nós vamos entrar nessa questão da mulher, mas, por exemplo, daria para mencionar como alguns sintomas, pequenas brigas que vão aumentando, pequenos tapas que vão gerando agressões mais fortes, mais maiores, mais frequentes, e isso vai crescendo até chegar a cometer um ato contra a vida do próximo. É assim que funciona, então. Essa, vamos dizer, essa escalada de violência acontece em todos os âmbitos, né? Todos assim, nem na escola, nem no trabalho começa já partindo para cima e indo para o braço, né? Geralmente é um xingamento, é uma palavra atravessada, é uma desmoralização, para depois começar com tapa, daqui a pouco tá pegando objetos para acertar a pessoa e até mesmo buscando a se livrar dela mesmo, com faca, com arma de fogo, com qualquer outra coisa. Você mencionou que não são só os homens, mas há também outro lado da história, que são as mulheres. Elas se sujeitam muitas vezes a situações críticas e que não sabem ao ponto que estão correndo o risco de morte, vivendo porque estão numa situação até confortável, dependendo do momento que ela está vivendo, é isso? Exatamente. Então vamos dizer assim, que o que favorece a criação dos dois, né? Tanto do agressor quanto da vítima. A vítima, como ela tem a baixa estima, ela se vincula com relacionamentos abusivos, né? Não tem esse repertório de identificar o que é um carinho, o que é um tapa, o que é uma situação de violência, o que é demonstração de amor. Às vezes até uma crise de ciúme é confundida como, tá com ciúme porque gosta de mim. E às vezes não é o ciúme porque gosta. Às vezes é aquela situação de posse mesmo, de que aquilo vai gerar um sofrimento maior se não for tratado. Agora, a mulher que sofre o crime do feminicídio, ela já vem do histórico familiar de baixa referência de amor, de afeto, tem a questão da dependência afetiva, mesmo que ela banque o dinheiro dentro de casa, ela não consegue se desvincular desse marido agressivo, né, porque tem medo que falte as coisas em casa, tem a questão também de ficar sozinha,
se ele é ruim, mas pelo menos está comigo, está junto com as crianças, não avalia assim o quanto que esse nível de violência, de agressividade vai transformar a vida dela e dos filhos. Mas é isso, uma coisa muito difícil até a pessoa ela olhar para o espelho e dizer, não, eu estou errada nisso, eu estou sofrendo isso, eu preciso sair dessa condição. É muito difícil isso, né? Para isso precisaria de ajuda profissional, né? Porque as pessoas assim vão tentando, elas não buscam ajuda psicológica para resolver o problema de violência dentro de casa. Elas vão, amanhã ele vai estar melhor, amanhã as coisas vão ser diferentes. E isso vai prolongando por mais tempo, vai deixando feridas mais abertas, vai deixando cicatrizes, vai transformando, vai ensinando as crianças que a vida é violenta mesmo, que tem que partir para briga. E daí, às vezes, assim, a falta, às vezes, também de uma pessoa da família, um familiar externo, que não seja desse núcleo, de dar aquele apoio, olha, larga dessa pessoa, olha o que está fazendo com você, né? Eu te dou uma mão, te ajudo, faço alguma coisa, mas se livre disso. E isso se perpetua. Aí, quando acontece o assassinato, né, o homicídio, aí a pessoa, nossa, por que não ajudei? Ou por que né, não fez? Mas, às vezes, não é isso que a pessoa está querendo. Querendo pedir só socorro, pedindo ajuda. Às vezes a forma como pede também não é tão eficiente. E a questão mesmo de se colocar no lugar. O que eu espero de uma pessoa que vive uma prisão sem grade, né? Num casamento ou num relacionamento que causa mais dor do que amor. Ilza, só para finalizarmos, hoje, na sua visão como psicóloga, o mundo contemporâneo que estamos vivendo hoje, o mundo competitivo, mídias sociais, capitalismo, tudo isso colabora para o aumento de crimes, desse tipo de ação das pessoas que podem levar a crimes como o feminicídio? Tudo isso, num contexto geral, modifica o ser humano? Está modificando o ser humano? Tá modificando sim, Cleito, porque você veja hoje a educação dos filhos hoje não parte dos pais. Está partindo muito mais de uma forma externa. É muito pouco de valores e princípios que os pais passam para os filhos. Só que pensa assim, a educação foi terceirizada. Mas é que não foi só a educação, o afeto também. E uma família que você vê assim, que tem afeto, que faz com que as pessoas fiquem mais tempo juntas, que esses laços fiquem mais fortes, dificilmente essas pessoas vão sofrer no futuro. E hoje a gente não tem mais tanta família assim, baseada no afeto. Geralmente está assim, cada um por si, cada um cuidando da sua vida, os dois às vezes cuidam juntos, às vezes não cuidam, às vezes os filhos ficam por conta de terceiros. E assim vai a ideia de que o que é bom está lá fora. O que está bom não me pertence. E daí isso gera uma frustração muito grande do ser humano, dizendo que mesmo que eu tenha uma pessoa ótima em casa, né, mas o que está lá fora é mais interessante. Essa falha que você está dizendo, essa questão que você está falando, no seu trabalho profissional, a maioria dos casos que você atende apresenta esse tipo de falha, ou seja, lá atrás é a família que falhou ou está falhando em alguma coisa. Na verdade não é só a família, né, Cleiton? Pelo que a gente percebe hoje, há muita frustração na vida das pessoas. Bastante mesmo frustração. Porque ao ponto assim de não terem objetivo. Hoje tem um grande nível de ansiedade nas pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer. Né? É aquela síndrome do pensamento acelerado. Antes da situação acontecer, já resolveu, já deu errado. E a pessoa tem que correr atrás do prejuízo. Né? E também a depressão, que de tanto correr para lá e para cá e não conseguir, porque não é que não consegue os objetivos, não tem esses objetivos claros, e daí a frustração aparece, onde vem a depressão. Então a gente lida com muitas pessoas ansiosas, depressivas, ansiedade. Não tem assim quem começou antes, o ovo ou a galinha, sabe? Parece que um vai puxando o outro. Mas não é a ansiedade e a depressão patológica, aquelas que precisam, mas as pessoas vivem assim. Ansiosos e depressivos, muito mais do que era antigamente. Antes as pessoas não se preocupavam tanto com o que iam fazer no outro dia, ou que tinham que ser aprovado, ou que tinham que ter a roupa da moda, ou que tinham que ter alguma coisa.
Hoje você vê uma preocupação enorme das pessoas em ter mais do que ser. E daí nessa corrida maluca, as pessoas deixam de ser mais afetivas, deixam de ser mais companheiras, deixam de prestar atenção em momentos que são bons e que não tem custo. E que não voltam mais. E que não voltam mais. É que nem a água embaixo da ponte. Ela não repete, vai passar outros momentos, vai passar outras coisas, mas aquele você deixou passar. E a gente vive muita coisa hoje porque a gente deixou de viver o hoje, preocupado no amanhã, lamentando o ontem. Por isso que a gente tá tão triste assim. E nisso vai gerando. Daí tem assim situações como tem do feminicídio, que às vezes nem é por um companheiro psicopata. Agora parece que eu vou desfalar tudo que eu falei. Mas assim, as pessoas estão menos sensíveis para viver com as pessoas. Tá muito assim, muito materialista, muito imediatista, muito rápido, que hoje você não vê pessoas convivendo muito tempo com as pessoas, porque parece isso mesmo, parece que é uma corrida desenfreada, não sei para onde e não sei para quê. Obrigado pela sua participação. Algo mais se levantar, até o próximo dia. Muito obrigada, Cleiton, pelo convite e até a próxima.